Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso Pode Saber. Isso mesmo, nós já temos, né, não é bem um jargão, mas a gente, tudo é especial, tudo é importante e hoje, além do que especial, né? Mães inspiradoras. Meu Deus, mães inspiradoras que diante das suas dificuldades criaram caminhos, né? Para serem ajudadoras a outras famílias, outras mães, que a gente sabe quão difícil é, né? De se sentir perdida, de se sentir desamparada. E hoje nós estamos aqui com as lindas fundadoras, né? Do projeto Borboleta Típica, Eliana, e a Ruth, coordenadora, que ajuda, né? Igual é a Castrícia, né? Eu falo que uma se apoia na outra e uma está ali para auxiliar a outra e as pessoas vêm só para somar, né, Eliana? Isso mesmo. Muito bem-vinda ao nosso podcast. Eu que agradeço Sejam bem-vindas. Obrigada. É um prazer tê-las aqui conosco, né? Isso, Quando a gente realiza um convite, é sempre assim, pensado com muito carinho, né, Com Tabata? certeza. Inclusive, nós tivemos contato, um podcast anterior, com uma instituição muito querida aqui de Rio Preto, que chama AMIC. Então, a gente sempre enfatiza, né, que por ser São José do Rio Preto, a gente precisa parabenizar, trazer como... E quantos projetos lindos, prestígio, né? Que as pessoas não têm conhecimento, né? Verdade. E aqui o podcast é para isso, né? É para essa divulgação, é para demonstrar quantas pessoas que estão ali disponíveis, né? E é lógico que a gente sempre em busca de mais pessoas, né? Para agregar. Então, a gente passa a bola para vocês, a gente gostaria que vocês se apresentassem para que o público agora as conheçam, né? Quem é a Eliana? Vamos lá. Hoje eu sou, né? Sou Eliana Branco, muito conhecido, meu nome é assim. Atualmente eu estou como presidente da Associação Borboleta Típica e foi um trabalho, assim, incrível que começou, né? A partir do momento que veio o Lourenço, meu filho, hoje com 12 anos, autista. E esse desenvolvimento dele veio como uma pontinha de surpresa, né? Trouxe ali para mim, acho que para todas as famílias, eu acredito que traz. Traz um certo arrepio, traz um certo medo, traz uma angústia. E você busca e você não encontra muitas vezes conhecimento suficiente, pelo menos na minha época. O Lourenço está com 12 anos hoje. Foi com 2 anos e meio. Há 10 anos atrás, não se sabia muito sobre as terapias que nós temos hoje. Recurso era muito reduzido, não né? era Do tão convênio, falado, né? do Muito. convênio e particular também, profissionais. Tem uma amiga nossa que fez parte da associação, ela sempre fala, na minha época era mato, né? Ela fala, porque realmente não tinha. E é um desafio constante, né? E hoje a borboleta nasceu assim, baseado tudo nessa falta mesmo de conhecimento daquela época que a gente teve, né? Hoje está mais avançado. Para ajudar o próximo, né? Ajudar. O objetivo foi Orientar sempre novas esse. Famílias. Graças Orientar a Deus. famílias. Vamos lá. A borboleta nasceu realmente por isso. Na época, quando eu recebi o diagnóstico do Lourenço, eu me vi assim, o que fazer, onde que eu tô, para onde que eu vou, né? Porque realmente era tudo novo. Então, eu trabalhava em hospital, facilitador para mim ali ter esse conhecimento, estava dentro da área ali. E então, eu observei crianças já dentro do espectro e isso facilitou para mim. Mas depois quando veio a pandemia, não teve com quem deixar ele. A pandemia foi... Aí eu me vi encurralada, falei, agora eu vou ter que, né? Não, fechou o caminho. Eu falei, agora eu tenho que parar de trabalhar, vou ter que cuidar do Lourenço realmente. E a partir dali eu comecei a fazer curso, porque eu tinha um filho autista, mas eu não conhecia o que era autismo. Entendeu? Porque eu saía cedo, voltava à noite, eu pagava uma psicóloga naquela época para ir em casa fazer as terapias com ele. Entendeu? E aí a partir daquele momento eu tive que começar a estudar e colocar em prática com ele. Ficamos ali todo aquele período estudando e eu praticando com ele, fazendo o treino parental, que hoje eu ainda sou uma daquelas que defendo. Porque eu acredito que o filho não é da clínica, o filho é da família. Não adianta eu deixar meu filho lá na clínica, por exemplo, a manhã inteira e chegar em casa, tudo que se foi feito na clínica, eu não colocar em prática em casa. Ter continuidade, então. né? É das nossas, então. Sim, eu falo isso em muitas palestras que eu vou, a Ruth está aqui, não é, Ruth? Maior Eu chamo a responsável atenção, a maior responsável é você. Família. Não adianta O maior você terapeuta da criança é a família. É a Sempre falo família. isso. E eu falo assim, ele tem que ter um norte.
né? Vamos falar do autismo em si? Uma criança autista, ele tem que ter um norte. O norte lá em casa eu sei que sou eu, né? Muitas vezes acontecem as coisas, ele olha, ele sabe se eu estou dando sinal que está tudo certo ou se nós temos que refazer o caminho, né? Então eu acredito que a gente tem que buscar, ali eu não tenho tempo, nananana. Vou falar a verdade para vocês. Eu pergunto, a Ruth está aqui de prova. Tem Instagram? Quantas horas você passa no Instagram? Essa é a minha pergunta. Se você passa, se você... Aí eu vou pro outro lado. Falo para elas, se você deixou na clínica, se você fica lá, você tem tempo de pegar alguma coisa no seu celular e estudar um pouquinho. Assistir um vídeo, Tem muita gente boa, muito conteúdo de qualidade que você pode utilizar. Com muito certeza. Conteúdo de qualidade. Hoje muito tem, mesmo, é gente. muito acessível. Muito hoje. acessível. É claro, eu não sou muito a favor de guruzada. Sabe, guruzada de internet, que fica falando, pelas entrelinhas ali, ou Sim. fala, mas não fala. Não sou. Mas se você buscar profissional de qualidade, ou buscar quem sabe, já dei dicas para várias mães vão atrás. Então, esse foi o objetivo que nasceu a Associação Borboleta Atípica, levar conhecimento para as famílias e os profissionais na época. E nós tivemos um apoio, assim, gigante. Começou comigo, com a Ana, que eu não vou deixar de citar nunca, jamais, porque foi a Ana que, em casa, eu estava em casa estudando, criei até um canal para poder falar algumas coisas do dia a dia do Lorenzo ali. E a Ana falou, Li, eu estou assistindo e o que a gente conversou lá atrás, eu recebi o diagnóstico do Henrique também. Eu queria te convidar para a gente abrir uma associação. Coragem. Coragem. Coragem, porque Não. você tem uma responsabilidade dentro de casa Sim. a ser desenvolvida. Sim. E você vai criar um novo projeto, uma associação. Então, assim, é dupla dedicação. Aí agora que vem, eu não sei se a coragem foi a dela e a família de aceitar. Você não sabe quem foi a mais doida. Eu não sei, Pronto. não sei. Porque o que aconteceu? Ela falou, eu respondi sim, sem pensar. Porque, na verdade, era uma angústia minha também. Né? Eu falei, eu tô buscando, né? A gente fica com sede ali, porque eu falei, eu sair do trabalho agora, eu tenho que fazer alguma coisa por ele. Mas aí veio, a gente começou, foi legal. Depois a Ana acabou saindo também por problemas pessoais dela, ela precisou se afastar, mas a gente tem contato até hoje. E a gente se juntou com outra turma, né, para montar tudo. Aí fomos atrás da parte jurídica, com direito a estatuto, registrada, tudo certinho. Que legal. E fomos montando os projetos. A gente foi montando os projetos. E tinha reuniões, né? Ainda vai acontecer, esse ano ainda não aconteceu reuniões, mas temos reuniões, temos um projeto maravilhoso que chama Cuidando de Quem Cuida. É um psicólogo que me acolheu muito quando eu trabalhava no hospital, então eu convidei ele para poder, né, tomar conta desse projeto, coordenar ali com a gente, e vamos voltar agora com a nova cara, né? Uma nova imagem desse projeto. E estamos aí. E esse encontro de mães para poder fazer isso, a única dificuldade que eu encontrei, eu vou explanar para vocês, é que quando fala-se associação, o pessoal pensa em assistência social. Uhum. Assistencialismo, né? E aí eu precisei ir atrás para entender, porque tinha algumas mães que estavam com a gente. E que, na verdade, nem a assistência social é só isso. Sim. Limita-se a isso. Limita-se a isso. Na verdade, o que a gente já estava fazendo já seria uma assistência, porque, Sim. querendo ou não, a gente indicava, a gente buscou profissionais. Nós temos, assim, uma gama grande de médicos e profissionais, multiprofissionais, que estão conosco, são colaboradores da Borboleta. Sim. Né? Que vão com a gente nos projetos que a gente tem, que depois eu vou apresentar para vocês, que é o da Ruth, que ela coordena o projeto Terra nas escolas. E esses profissionais é que abriram para nós mais caminhos ainda de poder chegar até essa população. Hoje, dificulta um pouco, gente. Dificulta um pouco porque aumentou-se muito o número, né? Nossa, de casos, né? Pós-pandemia, né? Pós-pandemia. Os pais passaram a olhar para essas crianças Sim. em relacionado ao relatório pedagógico, Exatamente. com as indicações. Mas, Passou a enxergar aquilo que já existia. Tem só na gente que prática acha que a que gente vai começou valorizar, a existir né? depois. E ampliou-se não. também, como eu falo baseado no que os médicos sempre falam com a gente, ampliou-se os critérios também, né? Sim. De fechar o diagnóstico. Então, hoje, quem nem imaginava que estava dentro do espectro está, né? Tem alguns comportamentos que a pessoa não entendia, vai procurar um neuro,
Que até os adultos agora estão sendo exatamente. diagnosticados. Muitos, Não, muitos, que a partir muitos. de um diagnóstico de uma criança, você passa a investigar o pai, a mãe, a família, questão A fruta, genética. como é o ditado? A fruta não cai longe do pé. Não. Então a gente tem que investigar essa genética. Exatamente. E aí, imagina, se aumentou 100 mil, foi para 200, 300 mil. Exatamente. E tanto que a gente faz algumas palestras que a gente já participou, já foi, é realmente isso. O pai ou a mãe que levou, aí o médico, ao invés de ficar olhando pro pacientinho, tá olhando pro pai. O que o pai tá fazendo? Ainda bem que são os pais. Não são as mães, não. E aí eles começam a olhar, observar primeiro o pai, é verdade. E aí eles falam, quero conversar com você também. Tem alguns critérios aqui que eu acredito que você, né, vou te dar um questionário, algo para responder, pede para marcar uma nova consulta e por aí vai. Mas, fechando aqui a história da borboleta, começou assim, e foi maravilhoso. O apoio que a gente teve, eu tive apoio, né, do hospital quando eu trabalhei, para fazer o primeiro evento, que foi maravilhoso, de trazer profissionais gabaritados, que é o que a gente mais priva nesse momento, né? Eu falei pra Tabata, falei, os eventos delas são maravilhosos. Exatamente. É assim, a gente faz só questão, é aula. Eu não falo que eu não sou a favor de palestra de 30 minutos, porque você não consegue. Quando você começa a desenvolver uma temática, já está na hora de parar, né? E eu acredito que se você vá como pedagoga, você quer ouvir uma pedagoga com um estudo de caso que possa te abrir. Sim, eu tenho algo parecido na para minha auxiliar sala. realmente, né, no seu dia a dia, né? Exatamente. Que às não vezes você só pode superficialmente. Sim, às vezes você pode não ter hoje, mas vai surgir, ou você pode ter uma colega que tenha. Aí você fala assim, olha, você não foi, mas eu ouvi, foi sobre isso. É assim, gente, e o feedback depois do evento é maravilhoso. É maravilhoso de empresas falar pra gente, eu enviei tantas pessoas o ano passado, esse ano eu quero levar um número X maior. Tipo, o ano passado foram 10, eu recebi um feedback agora. Esse ano eu quero 60. Olha. Porque todos aqui colocaram em prática, tudo que foi palestrado foi colocado em prática aqui e foi sensacional. Então, eu tenho certeza que quando você faz algo que chega até o outro de verdade, com aquela vontade que o conhecimento seja realmente entregue, a sementinha brota. É o que eu sempre falo. Com certeza. Ela floresce. Você já tá grande já. E a Ruth? Você tá quietinha? Você achou que a gente não ia te pegar, Ruth? Pegou, né? Quem é a Ruth? O que faz a Ruth dentro e fora do projeto? Conta pra nós. Primeiro eu quero agradecer, tá, pelo convite. É muito bom, né, falar sobre a neurodiversidade. E meu nome é Ruth Soeiro, tenho 42 anos. Eu sou uma pessoa que vive com TDAH e ansiedade. E falar sobre mim é dizer que mesmo com a diversidade, a gente vive e vive a vida normal. É Tá? verdade. Existem os desafios diários. E esses desafios diários, eles podem ser superados com ajuda, com apoio, com um ombro amigo, que é uma irmã de alma que eu encontrei pelo caminho. Tá? Essa aqui é minha amiga que sempre está ali me dando força. Sou mãe, sou esposa de um homem também neurodivergente, sou mãe atípica e viver nesse contexto que eu vivi boa parte da minha vida e continuo vivendo, trouxe para mim um olhar muito sensível de empatia, de amor e de gratidão pela vida e gratidão pelas pessoas que chegam ao meu lado e eu posso contribuir, seja com uma fala, seja levando um conhecimento, dando uma orientação. E esse é o papel da borboleta, né? Levar conhecimento, porque a gente sabe que realmente o conhecimento ele abre portas, ele traz possibilidades. E hoje eu vivo com um propósito. E o propósito do meu coração é levar conhecimento. De formação também sou pedagoga, pós-graduada em Educação Especial e Psicopedagogia. E é isso. Mas, gente, por que a gente não pôs ela pra falar antes? Porque ela tava aqui quietinha, com essa boquinha fechada. Eu falei, essa daí não vai falar, mas... Você viu? Só isso não, Olha! tudo isso. Viu que eu acertei? Eu não falei? Acertou no companheirismo, no Olha, apoio. Que dupla, hein? Que dupla! Eu costumo brincar que no caso da Ruth, na casa dela, o casamento não foi os opostos se atraem, não, tá? Ai, que lindo, é muito lindo o trabalho de vocês, né? Eu falo, gente, a pessoa que tá ali disposta, né?
em se preocupar com Sim. a dor do outro, muitas vezes a gente não vê isso nem dentro da família, né? Sim. Dentro É de que- casa, sabe? Com as pessoas mais Verdade. próximas, a quem a gente mais espera, é onde a gente se decepciona, né? E aí vocês, né, dedicam a vida para ajudar pessoas que vocês nem conhecem, né? Que chegam até vocês sem interesse, Sim. sem nada em troca. É né? transformar. A gente transformou, acredito, né? Hoje eu acho que eu posso falar isso com muita segurança. A dor em propósito. Sim. E além do propósito, essa dor ela traz a nossa transformação. E a gente quer e leva transformação para a vida das pessoas por meio do nosso conhecimento e dos projetos que a associação tem. Que a gente Essa é a vai nossa querer saber contribuição. todos. Todos os projetos. Qual que você é coordenadora? Então, eu coordeno o projeto TEA nas escolas, né? Nós levamos profissionais entre a psicopedagogia, a neurologia, a psiquiatra, né? Nós levamos esses profissionais para levar conhecimento e atender as demandas reais que a escola necessita. Muitas vezes a escola tem uma dificuldade com crises, escalonamento de crise, não saber como fazer. Outras têm dificuldade em manejos específicos de comportamento, em habilidades do TEA, como o que fazer para integrar aquela pessoa que vive com TEA nas brincadeiras, integrar nas atividades dentro do contexto de sala de aula, trazer ele, né, para incluir de verdade, porque incluir não é só Colocar no permanecer. ambiente. Exatamente. Deixar a criança, o adolescente, ou até mesmo o adulto, porque na faculdade existem pessoas com neurodiversidade, né? Ou seja, com TDAH, ou seja, com autismo, ou seja, com alguma dificuldade. As crianças existe. crescem, né? Sim. E vão Então, sendo. é muito importante esse olhar sensível a escola tem. Elas trazem essas demandas e a gente vê ali o profissional de acordo à temática e à necessidade e a gente vai na intervenção real necessária. Sim. E é muito gratificante, porque ali, sabe, mandam mensagem, agradecem, diz, nossa, eu não tinha pensado nisso, eu não tinha pensado nessa possibilidade. Estratégia simples, né? Exatamente, é sobre isso. Então, esse é meu papel, de coordenar, articular com os profissionais a disponibilização que eles têm ou não para os horários e levar a palestra à escola. Por vezes a gente tenta articular mais de uma escola, 2 ou 3, para que a gente consiga atingir um número maior de pessoas, né? Quanto mais rápido a gente consegue levar essa informação, esse conhecimento, é muito bom, porque o profissional ele consegue estar mais preparado para lidar com essas dificuldades diárias, que a gente sabe que o chão da escola e o contexto desse ambiente é um desafio. Nossa, muito aqui grande. na editora a gente tem a gente fala que a gente segue uma tríade para desenvolver os jogos, para escrever os livros, que é saúde, educação e família. Sim. Então a família, a saúde e a educação, ela precisa ter acesso a esse jogo, a esse livro, como qualquer outra pessoa dentro do contexto, né? E saber desenvolver aquele jogo, ler o livro interpretando para essa criança de uma forma acessível. Então a gente trabalha e acredita muito que a família precisa da saúde, da escola, a escola precisa de todos dentro desse contexto da tríade. É uma Não tem engrenagem, como né? mais, É uma engrenagem. Não É uma funciona engrenagem. sozinha, né? Eu vou contar pra vocês rapidinho como começou isso daí. Começou justamente pelo que eu tava falando pra vocês ali atrás. Porque eu vi, quando eu comecei com o Lourenço na escola, eles começaram a me procurar pra entender como lidar com ele lá dentro da escola. Até na hora de comer. Necessidade básica, Básica né? dele, tipo assim, porque o Lourenço tem seletividade alimentar. É seletivo. Então, hoje a gente já abriu mais o leque dele de opções ali. Mas, na verdade, há 12, então, vamos pensar, 7 anos atrás, tava ainda, né? E eles começaram a me buscar. E eu falei pra elas, um projeto na escola vai ser maravilhoso. Por quê? Porque nós vamos pegar desde o tiozinho porteiro até a tia da cantina. Todo mundo. Todo mundo vai participar. Então elas perguntavam pra mim, Li, como que eu falo com ele? Porque às vezes eu falo e ele continua correndo, mas eu vi que ele não entendeu, só que ele não para pra me ouvir. Eu falei, chama, olho no Contato olho. visual. Começa, ai, deu certo, entendeu? Aí eu falei, nossa, peraí, tô falando, tá dando certo. Ah, como eu faço isso? Ele gosta de macarrão. Aí o dia que era o macarrão, Alegria. não, vinha quase a escola inteira me contar no portão que ele comeu macarrão. Eu falei, mas acabou não? Acabou? Né? Porque eu sei que ele gosta.
Então, através disso foi que começou. Eu falei, não, nós vamos fazer um trabalho para as escolas. As escolas precisam. É claro que não é uma formação, mas só de estar ali presente. É um auxílio, né? De ter uma lista de espera, né? Que eu sei que a Ruth está com a lista de espera lá, é maravilhoso. E eu vou aproveitar aí até mesmo para quem estiver assistindo, para convidar profissionais que têm interesse de participar com a gente, só entrar em contato. Com certeza. Tá? Meu número está lá no Instagram da Borboleta, então pode entrar em contato que nós queremos muitos profissionais disponíveis para isso. Tá? Lembrando que é um trabalho de doação, entendeu? Não fazemos nada nesse momento para a rede que nós estamos lidando. Não tem como eu falar assim, ó, a Borboleta vai ter um valor X. Não é isso. É a necessidade do momento. Depois, cada um segue o seu caminho, mas levar para elas esse conhecimento é muito importante. Sim. A rede pública, A né? rede pública é maravilhoso mesmo. Fantástico. Todas as crianças, eu falo que todos os profissionais, né, tem que estar por dentro ali para lidar com a criança. Sim. Não é só o professor ou... Responsabilidade não é só do professor. Igual porque ela isso falou, é muito desde o importante porteiro falar. até A tia da cantina, ela é Sim. responsável. É são muito responsáveis. importante falar, porque muitas vezes até aquele tio ali da portaria ali, ele tem tanta afinidade ali com o Lourenço que vai ser um apoio tão necessário, exemplo, muito tá, maior, Batata. né? Vamos pensar. Nós sabemos que nem todo autista gosta de toque. O Lourenço, sim. Entendeu? Mas isso foi uma coisa que eu expliquei pro seu Antônio. Não posso deixar, eu amo ele. O seu Antônio foi uma pessoa maravilhosa. E ele falou, Li, eu posso... E eu vi você falando sobre isso, mas o Lourenço... E o Lourenço? Eu falei, não, pode brincar com ele, bate pra bater, né? Fazer assim e tal. Aí ele falou assim, mas nem todos, né? Ele falou, porque tem um que vem aqui que eu vou falar com ele. Eu falei, isso. Nem todos. Eu falo, oi, tudo bem? Como é que você tá? Eu falei, continua do teu jeito, mas não precisa tocar. E ele foi aprendendo a lidar. E aí eu falei com ele, para você saber, é a família que vai te dar essa informação. É isso mesmo. Que ele traga a família para perto. Porque até mesmo para você ajudar uma hora que for necessário num pátio, precisa chamar alguém, você já tem aquela família por perto que você, ó, a mãe dele falou que ele é assim, assim, assado, precisa disso, disso, disso. Sim. É informação. Sim. Ele conhecer um pouquinho o menino, ele já vai ajudar a tia que está ali no pátio, ou o tio que toma conta do pátio, né? E Sim. facilita muito, Facilita né? muito. Muito. Tanto para a criança que está lá, né? O adolescente também, não estamos falando só, né? Estamos falando de TEA no sentido geral, mas facilita muito. Principalmente quem não tem a comunicação. Nossa. E também para quem não vivencia o autismo na família. Sim. Porque para quem não vivencia o autismo na família, é muito difícil compreender a seletividade alimentar. Nossa. Exatamente. Eles entram dentro Acha do que é primeiro frescura, né? Frescura, Verdade. essa criança é mimada. Porque na minha época comia qualquer coisa, né? A gente escuta muito. Exatamente. Escuta. E por que borboleta? Conta pra mim. Conta. Ela gosta de contar essa história. O que é borboleta para você? Eu vou voltar a pergunta. Ah lá, o que é borboleta pra mim? Borboleta, eu falo que é uma espécie, né, de um animal, de um inseto que é livre, que se sente livre, bonito, Isso mesmo. E deixa eu que te passa falar. por uma transformação. A metamorfose. Isso, que passa por uma Exatamente. transformação em que ninguém acredita. Olha, eu já contando a Do história. casulo vai nascer uma é isso borboleta. Não é? Que ninguém dá nada ali pra aquele, né? E de repente desabrocha e vira Sim. aquela coisa mais linda. Eu vou citar, que depois a Ana vai ouvir. O filhinho da Ana, o Henrique, ela falou, procurando um nome, né? Aí ela falou, borboleta. Aí eu não sei o que ele estava vendo lá, e ele estava desenvolvendo a fala. Não sei o que ele estava vendo. Ele pegou e falou, ela, borboleta típica. Ele Ela mesmo falou. Até hoje ela conta isso. Ela falou, Li, ele falou, então vai. É diferente, mas tá dentro, porque borboleta já pra mim já é um crescimento, já é uma metamorfose, ela já vai se desenvolve e ela se desabrocha. Cada uma é de uma cor, é espectro, então cada uma é de um jeito. Não significa que são olha, todas tudo a iguais. ver, né? Sim. Foi porque ela assim, então, e o atípico vem, né, pra fechar o sobrenome. Brinquei com ela, o atípico é o sobrenome da borboleta. Então foi por isso. Então, e quando veio o pessoal, borboleta típica, as meninas da borboleta típica estão aí, ai meu Deus. Até pegar o nome, né? Que a gente tá tão acostumado com aqueles nomes muito básicos, assim. Depois que pegou. Não, e virou o sobrenome de vocês, Virou. né? Virou. Eliana da Borboleta Típica. É assim mesmo. Não é a Ruth da Borboleta Típica? É assim mesmo. Ou as meninas da borboleta. Não caminha mais sozinho, não. Não caminha Tem mais que sozinho. carregar, mas tudo a Ontem ver, mesmo eu né? tava falando isso, foi já, quando vai acabar esse negócio de borboleta típica? Aí eu já... Nossa, mas o nome foi tão
né, com um propósito que talvez se vocês tivessem sentado e planejado Não, de não uma tinha. forma, não tinha sido tão personalizado quanto foi. Tem tudo Era a pra ver. ser, É né? igual você falou, pra eu não ser. tinha nem pensado nisso. Cada um de uma cor, cada um de um tamanho, Sim. né? E todos, passa pelo mesmo processo. e todos Crescimento, ali, né, na né? mesma Borboleta, funcionalidade, enfim, todos com a sua mesma importância diante, né, eu falo do mundo, diante da natureza, né? Porque a borboleta nada mais é isso, é pra evolução. deixar mais bonito, né, o nosso ambiente, É evolução, é muito legal E pra mesmo. evoluir tem um preço, né? Ela fica no casulo, quietinha ali, né? Só esperando a O hora. processo, né? Isso, e Processo. sabe que é o mais difícil das mães atípicas, das famílias atípicas, é o quê? É o processo. Processo. de esperar. Nossa. A comparação. E o processo é longo. E o processo é longo. Não Sim. é mágico. Me libertei, tá? Porque eu A queria- gente não. quer resultado muito rápido. Exatamente. Não tem resultado Comparação, né? Nossa. A comparação não é um negócio Não tem, não. esquisito. Mas isso é pra tudo, viu, gente? O meu falou primeiro que o dele, o meu começou a escrever primeiro que o Verdade. dele. Aí, ó o coração. Nossa. Né? E o meu não vai? Por que o meu não tá? Não é? Tem alguma coisa acontecendo de Exatamente. errado? Vamos trocar medicação? Exatamente. Né? Vamos trocar o profissional. É. E aí, às vezes, Né? Porque não tá dando muito certo, não. E não é isso, gente. Cada criança é única. cada criança é muito. Né? Isso, a gente questiona muito alguns profissionais, né? Não vou nem nomear em quais são, mas eu falo assim, às vezes em falar, é normal também, nem tudo é normal. Não, Tá dentro do esperado, sabe? É ficar atenta, porque é isso, cada criança é única. Por isso, Tabata, que eu sempre cobro que a família tem que buscar conhecer. Tem que estudar um pouquinho, tem que buscar conhecer. O que foi que o médico passou? Qual que é o diagnóstico? O que está aqui no laudo? Doutora, tem alguma fonte? Pode me passar? Onde eu estudo? Onde eu me aprofundo sobre isso? O Justamente por porquê disso. É porque tem que muitas vezes fica saber. aqui, sabe? E também não é só a criança laudada que vai iniciar um tratamento. Não. Algo atrasado dentro do desenvolvimento precisa Sim, ser estimulado. precisa. Buscar Sim. conhecimento. independente de laudo. A fala em atraso, coordenação motora, Sim. comportamento inadequado. Inadequado. Às vezes a criança andou, falou, todos os marcos do desenvolvimento, ok. Só que o comportamento não está adequado para a idade. E Exatamente. precisa Não é? ser Há acompanhado. uma questão de né? isolamento social em casa, na escola. Então, assim, precisa ser investigado, né? Sim, precisa. E muito, e muito. Nós temos uma aula, né? Com as famílias, que eu sempre busco. Eu pego muito no pé das famílias. E eu sempre levo nas escolas também. A gente sempre pede, olha, para a escola, para essa escola, quando elas contam o contexto, aqui o maior problema nosso é a família, muitas vezes não aceita que quando a professora aponta, né, um determinado tipo de comportamento, que às vezes pode ser um possível diagnóstico, chegar até ali. E aí a gente fala, então nós temos uma aula, doutora Simone Seco. Dia Eu 22, falo- agora. ela vai ter estar uma na aula. escola. Justamente por isso, Ver marcos do desenvolvimento. E quando a gente puder participar. Pode, com certeza. Né? Só a gente combinar. Como que acontece? São encontros semanais, quinzenais, mensais? Não, é assim, ó. A gente. As Não famílias vou se deixar a asso- Ruth falar, porque a Ruth que coordena As o famílias se negócio. associam-se à borboleta típica e elas participam das reuniões. Podem participar. Já que você fez essa pergunta, eu vou finalizar para a Ruth contar um pouquinho de como que funciona o projeto da escola. O que acontece? Nós estamos passando por um processo meio que reforma, né? Reforma. Sim. Vamos falar Reestruturar. reestruturando a borboleta, reestruturando, justamente para sair daquilo que eu falei para vocês. Que no começo ficou muito, esses anos, muito fechado. Porque eu gostaria que vocês fizessem isso por nós. Mas, sabe, uma situação meio complicada, de pontual, voltada para a cesta básica, algumas outras coisas que fugiu do nosso contexto. Sim. Entendeu? Porque para você fazer isso, tem que ter um caixa, né? Então, e não era esse nosso objetivo, era usar o que a gente tem ou quem está com a gente para poder levar alguma coisa. E então eu falei, não, vamos reestruturar isso aí. Então nós estamos aí já vai fazer 6 meses, né? Sim. Tudo colocando no papel, reestruturando judicialmente, fazendo tudo para acontecer, para a gente sair um pouco desse contexto aí e chegar nessa fase onde a gente quer. Hoje tem média, estava com 343, agora está com 378 pessoas associadas que eu tenho lá em registro. Porém, tem muita gente fora aqui, tipo assim, do Ceará, entendeu? Que acho que viu, conheceu, ou algum palestrante que elas conhecem que esteve com a gente, teve Sim. uma que veio de lá, então, né, conheceu, contou um pouquinho da história, então muita gente vai chegando. Mas o rastreio fechado mesmo na nossa região deve dar uma faixa de uns 250 pessoas, né?
Mas às vezes para, e ontem mesmo eu recebi mensagem, né? Li, cadê vocês? Eu falei, não, aguarda que nós estamos reestruturando tudo para melhorar, né? E aí é onde entra a questão da escola, que muitos pais pedem também. Tal escola, Sim, né? sim. E aí eles vão manda pra indicando. Ruth. Conta pra elas um pouquinho como funciona a parte para chegar, a escola Vou chegar contar. até vocês. Antes de eu contar, eu acho que é importante eu falar um ponto aqui. Todas nós da diretoria somos mães atípicas. Temos o nosso contexto de desafios. Então, é bom falar porque às vezes as pessoas olham e pensam que a gente não tem desafios. Somos as mães atípicas. É fácil falar. Poderosas. Não, e tipo assim, também é fácil falar. Ela não vive isso, é fácil. Não é. Vocês vivenciam, né? É muito importante pontuar mesmo, isso, que é pontua. lembrar não como vítima. Nós não somos vítimas. Somos mães atípicas, né? Coitadas. Não é sobre isso. É sobre somos mães atípicas que, além do nosso contexto difícil, nós fazemos movimentos com consciência social para contribuir socialmente com a sociedade, porque a gente está plantando, né? Exatamente. Plantando um pouquinho, e essa árvore cresceu e tá dando, e vai dar muitos e muitos frutos por ano. E voltando para o contexto da escola, eu, enquanto coordenadora, a articulação é pelo WhatsApp institucional que a gente tem, articulação por e-mail, a escola entra em contato sinalizando o interesse. A partir daí, eu respondo esse e-mail informando para ela quais os critérios, as informações, ela preenche essas informações e devolvem para a gente, explicando, dando as possibilidades de datas. Por quê? Eu acho que é a parte mais complexa, é a articulação das datas dos profissionais E horários. Mas a gente vai, A gente vai. Essa articulação é difícil, não é fácil, mas a gente vai. Aí, às vezes, tem uma escola que quer para uma data específica que fica mais, mas ela está mais próxima. A gente ajusta, o profissional, às vezes, pula um pouco da fila. Às vezes, eu vou atender a número 3. Por que eu vou atender a número 3? Porque a número 1 não deu para casar a agenda. Então, a gente vai articulando com os profissionais que tem disponível. A gente tem parceria com a doutora Simone Seco, doutora Regina Albuquerque, que também já foi, alguns profissionais da psicologia, a Dani Aleixo, a Janaína, um monte. Se eu esqueci o nome de algum, por favor, me perdoe. São muitos profissionais que vão na escola e aí a gente estrutura essa palestra, a escola reserva um espaço com microfone, todo, né, aparato que se precisa para ter essa palestra. As profissionais, por vezes, levam um estudo de caso, porque ali a atividadezinha ali na prática que é importante ter, porque quando você leva um estudo de caso, quem está ali, ela consegue fazer esse link. Nossa, essa situação aqui Aconteceu comigo. Aconteceu comigo também. Aconteceu comigo. E esse link é importante para dar o start de eu estava indo por esse caminho, agora posso ir por esse. Ou por vezes, que a gente vai também nas escolas, tem profissionais que estão no caminho certo e totalmente inseguro e dizendo, nossa, mas... Não, e aí a gente isso fala, mesmo. Não, é isso, continue. Né? Agregue mais algumas informações que a gente está trazendo que está indo muito bem. Então, é legal. E a profissional vai lá, dá palestra, os professores, a maioria, eles recebem muito bem e eu fico muito feliz, a Eliana também fica, porque é algo que, pra gente, o nosso filho, ambiente escolar, meu filho tem 15 anos, o da Eliana tem 12, então, assim, viver no ambiente escolar, a gente sabe que é desafiador para eles, tem questões sensoriais para eles que não é visível. E muitas vezes as pessoas não entendem. Tem manejos que você pode fazer com a criança relacionado ao comportamento, que é só você entender algumas questões que para eles vão desregular no ambiente escolar. São coisas muito simples. Tem informações, às vezes o ambiente tem informações demais. E aquelas informações, elas precisam ser retiradas. Tem que ter um preparo de um ambiente. Então, o nosso papel é esse, é levar clareza, é levar direcionamento para o ambiente escolar. Porque eu acredito que seja importante a parceria entre família, escola e saúde, mas a gente fica nessa tríade, né? Acaba que a gente fica. Por quê? Os profissionais de saúde estão lá. Sim, Tá? dentro da escola. Dentro né? da escola. E a família? E a família, nós, e muitas vezes tem modelo da palestra que a escola pede. Os pais, está tendo muito diagnóstico, tem passando...
E aí a gente não vai só para os professores. É o que Tem eu ia palestra falar. que é As famílias vão direcionada. também. Vamos também. Dia 22 agora, a doutora Simone Seco vai estar numa escola, né, pública, e essa palestra é voltada para a família. E eu acho Você falou que é do marco do importantíssimo. desenvolvimento, né? Sim. É, porque aí para as famílias ficarem atentas, Sim, né? sabe por Eles quê? precisam saber. Elas saem de lá, por exemplo, principalmente nós trabalhamos muito com o pessoal da educação especial. Né? Então, a gente fala para ela, quem são as famílias que você realmente acredita que necessita estar presente? Então, você pede para ela encarecidamente, fala, ó, teremos uma palestra com a doutora. No caso, o convite é para todo mundo. para todo mundo. Sim. Mas aí pra você essa enfatiza família, que elas enfatiza mais querem. a exatamente, participação. eu quero te ajudar, eu gostaria que você estivesse presente, porque talvez eu, como profissional pedagoga aqui, para você não ver sentido eu, né, falar sobre um diagnóstico, mas com a presença dela, quem sabe? A última escola que a gente foi, a doutora Simone esteve, a mãe no final veio me procurar e pedir, falei, agradecer, porque realmente ela falou assim, Eliana, foi pra mim a palestra. Ele ainda brincou comigo, eu não tinha falar nada. Ela, não foi pra você. Mas depois a gente acabou ficando amiga, porque ela não foi pra você, na verdade, foi pra te ajudar, porque muitas vezes eu entendo a tua dor. De não querer É sem aceitar. julgamento, ninguém tá Sim. ali para apontar, não é apontamento, Exatamente. é Não é esclarecimento. Esclarecimento. Né? Exatamente. Então aí isso abre nossa, pra você ver como que é E maravilhoso. salva vidas. Salva. Sim. Salva vidas. E todo mundo. Salva viu? famílias. Sim. Família, Salva criança, salva casamento, tudo. relacionamento, Sim. porque não é fácil, né? A gente Sim. sabe que não Nós é fomos fácil. na escola que o Lourenço estudava, foi o pai, a mãe e os 2 filhos. E o pai falou assim, eu não acredito que vocês... Ele achou que, né, a gente fazia muito tempo. Eu falei, não, estamos começando agora, faz pouco tempo. Ele falou, muito obrigada. Porque ontem em casa foi motivo de discussão, até para mim estar aqui. É. Eu falei, eu vim, porque ela falou comigo, eu preciso que você vá. Olha. Ele falou assim, e amanhã mesmo eu vou providenciar de marcar o médico pro meu filho, porque eu acredito que tudo que ela falou realmente encaixa. Se encaixa, a gente Sim, precisa sim. socorrer, né? Né? Se investigar a genética do pai. E é igual como se diz, santo de casa não faz milagre, é mais ou menos isso. Então, por exemplo, é igual mãe e filho, né? A gente chama atenção, a gente fala, a gente aconselha, agora vai o outro falar de fora, do lado. Nossa, A é escuta é verdade. Você rápida. fala, então é a mesma coisa. Então o professor, coitado, ele acaba sendo implicante, tá implicando com o meu filho, é isso. E aí eles ouvem isso de um outro profissional já. Então, como é importante levar isso nas escolas, né? Seja um alerta, né? E a absorção ela é menos dolorida. Menos dolorido. Né? Sim, Li, desafio no dia a dia, sem conhecimento, é um desafio. Agora, desafio na caminhada com conhecimento faz muita diferença. Faz. Não faz? Nossa, Tem sim, norte, né? menos Até sofrido. porque essa criança inicia um tratamento, você precisa saber o que a fono tá como Sim. planejamento ali Sim. na clínica. Você tá tem por dentro, o né? ABA, você precisa entender o que está acontecendo com o seu filho, não deixar e confiar, Não. né? O trabalho Porque continua em casa, né? o Li? trabalho Continua continua em casa. Sim. É que eu falo, o teu filho não é da clínica, não é, Da da escola. é teu. Não. Entendeu? E é com você que ele almoça, às vezes, né? Não sei, independente se ficar o dia inteiro na escola, não, mas é com você que ele janta. É com você Mas que a ele referência toma. continua A sendo a referência família, continua a família. mesmo que fique o dia inteirinho na escola. Tem final de semana, Tem tem, final de semana. férias. Tem férias. Aí a férias é um caos. Férias, não, férias não, por essa parte. E a Ruth tem um filho já adolescente, Tem. dentro do espectro. Tem. Eu tenho o João Vitor, ele tem 15 anos. Ele não só está dentro do espectro, né? Ele também vive com TDAH e vive com altas habilidades também. E no meio desse percurso ele desenvolveu o transtorno de ansiedade generalizada. Então assim, ele tem um combo complexo, mas eu gosto de pontuar que muito importante é muita informação, muita compreensão de si, principalmente. Tem desafios? Tem. A gente sabe que a questão do autismo é muito ligada à questão da comunicação, né, da rigidez. Não é que se deixar de ter também vai deixar de existir o diagnóstico. Tem. Mas também tem a compreensão dessas limitações, das dificuldades. E ele é ensinado a, olha, tem a dificuldade, mas a gente vai passar. E você não está sozinho, a gente vai passar junto. Vamos conversar sobre isso, às vezes ele também... Depois a gente podemos conversar sobre isso depois? Tudo bem, depois a gente conversa. Porque diferente do filho dali, né? Que desenvolveu a fala do ano passado pra cá, ele tá. Tá que tá. Tá que tá. Pra comer uma belezura. Seu filho, ele era não verbal até 10 O anos. Lourenço falou até 1 ano e 7 meses. Tudo
Tudo bonitinho ali. Nos marcos. E aí parou. 1 ano e 7 meses, parou. Da noite pro dia. Olha. É a Aí poda começou neural a poda. mesmo. E começou, puxa braço, faz não sei o que, puxa e faz e vai. Aí no hospital, trabalhando, foi que eu vi, presenciei ali, um filho de uma paciente que ia consultar, fazendo a mesma coisa com ela. Eu falei, tem alguma coisa errada aí. Aí chamei o médico. Falei, doutor, você vai atender esse pacientinho, mas ele tá fazendo a mesma coisa que o Lourenço tá fazendo. Eu já tô assustada. Ele olhou pra mim, aí já abriu uns olhos desse tamanho pra mim. Não, Lino, não fica assustada. Eu falei, não, só você abriu o olho já pra mim, eu tô assustada. Aí Ela é expressiva, né? ele fez assim, isso também. Eu falei, e agora? Aí ele falou, não, de acabar aqui, depois a gente conversa. Aí conversei um pouquinho, expliquei, falou, traz ele aqui, tal dia que eu não vou estar aqui, eu vou estar numa aula, eu passo aqui e converso com você. Foi assim. Aí eu levei onde o Lourenço. E ele tinha quantos anos isso? O Lourenço estava com 2 anos e meio. Olha, ele já tava aí quase 1 ano sem falar. Mas deixa eu te contar, quando com 2 aninhos de idade, eu percebi, no aniversário dele de 2 aninhos de idade, fui fazer lá na minha mãe, lá em Minas Gerais, norte de Minas, Montes Claros. E aí o que aconteceu? Lá o Lourenço saiu daqui já, ele assim, piscando. Se desorganizando. Olha só que eu vim descobrir, olha pra ver como que é a história, por isso eu falo, conhecimento é tudo. Piscando, e começou a andar nas pontas dos pés. Todo mundo acha bonito, né? Eu falei, Aham. assim, não tá errado, ninguém anda na ponta dos pés assim, né? Vai, aí chegou lá, fez o aniversário dele, filmei tudo, chamava, ele não olhava pra câmera, tentando filmar. E não depois que você foi perceber, assistindo as imagens. não, aí ali eu já fiquei meio assim, no aniversário eu já comecei a ficar meio assim, né? Falei, "Ih, tem alguma coisa Parou aqui." de falar. E já tava com essa história, e ali fazia pouco tempo. Falei, então tem alguma coisa errada. Veio alergia à proteína do leite de vaca. Foi tudo uma junção de coisas, sabe? De uma vez, assim. Conclusão, gente, levei ele no médico, o médico já fechou o diagnóstico dele ali dentro de uma semana. Antes disso, nesse período de tempo, quando 1 ano e 7 meses que parou a fala, eu levei ele no médico também, foi na doutora Simone Seco, foi a primeira pessoa que atendeu o Lô. E ela falou, Li, ainda não podemos fechar, porque está muito recente. Você falou que agora, há 2 meses atrás, ele estava falando, 1 mês atrás estava falando, então vamos saber o que está acontecendo primeiro. Não vamos fechar. Mas vai observar e você já vai colocar ele para fazer terapia, fono e vamos atrás. Eu fui já atrás, entendeu? Coloquei. Aí o médico fechou, intensificou terapia, passou. Chegou no final do ano, eu coloquei a árvore de Natal na minha casa. Ele, pum, desligou. É muito Eu coloquei, estímulo sensorial. pum, desligou. E ó, voltou a piscar. Já me acendeu a luz. Falei, é muito estímulo, que eu já estava lendo sobre, né? Muito estímulo, então ele tá assim piscando porque o excesso de luz, o excesso de tudo, né? E aí foi que aí a gente foi pareando as coisas e parou a fala, e vai na fone, vai. Não, veio começar a falar alguma coisa de novo depois de 7 anos de idade. Olha! E agora manda áudio pro pai dele pedindo as coisas pra comer, tá? Porque pra comer é uma beleza. Mas a gente nunca pode desistir. Não pode desistir, pode. tá? E assim, tô ainda patinando um pouco na parte da fone, porque o que eu falo é que quando é aba, pra mim é mais fácil, tá? Lidar com parte do comportamento. Quando é parte da fala, que é comunicação, eu acho mais difícil quando para de falar. Quando a fala não vem, é a construção ainda do caminho para se falar. Sim. Depois que fala e para voltar, eu vejo as meninas contando, sempre falo isso, né, Ruth? Eu falo, é mais difícil. Mas fala, oi, papai, quero esfirra. Quero o bolo, quero o pão. Tudo que você pode imaginar de comer. Que ele come. A necessidade alimentar diminuiu. Diminuiu bastante, mas a alergia do leite depois também cessou. Mas aí ficou a intolerância à lactose. E a intervenção com fono era quantas vezes na semana? Naquela época era uma vez, tá? Porque é como se fosse ainda para fechar o diagnóstico, para saber se realmente era algo, né? Ou era neurológico, para saber, né? Como diz, era 10 anos atrás, né? Então, estavam começando. Não, e o convênio há 10 anos atrás nem liberava. Tinha Não. que ter o diagnóstico fechado. Fechadão, Aí Não exatamente. tinha foi profissionais isso. dessa área associada a convênio nenhum. E até os profissionais. Não né, teve. Paulo? Na época, quando o Lourenço começou, foi quando começou o ABA também. Entendeu? E não era o aba por hora, era o aba só parental. Parental. Você ia uma vez por semana, Sim. orientava você A das atividades família. da semana toda, você executava Eu em falei casa. com ela essa semana ainda, Fazia começou com vídeo ele, e eu falei pra enviava. ela, seguinte,
Eu não esqueço, eu estava trabalhando, ela mandou me chamar, falou, eu quero você no treino hoje. Ai, meu Deus, o que está acontecendo? O que acontece? Ela passava, e ela no dia que era, acho que era no de sexta, ela passava toda a tarefa, e da semana eu tinha que fazer, mas eu trabalhava. Tinha que fazer. Entendeu? E aí, minha irmã não fazia. Ela vai assistir, ela vai querer me xingar, mas ela não fazia, entendeu? E aí, o que aconteceu? A coisa não andava. Até que ela me chamou e falou, Li, se vocês não fizerem, eu vou parar de atender o Lu. Eu falei, eu não tenho como fazer. Mas eu vi que a minha irmã não tinha um feeling do negócio, sabe? Tem que ter Sim, também, tá? Ela cuidava muito bem, não posso reclamar de nada. Sim. Chegava, o menino estava impecável de cheiroso. Mas, tudo bonitinho, prontinho, até para dormir, para passear, o que quisesse fazer. Mas a parte que tinha que fazer, não conseguia fazer. Sim. Então, eu falei, eu vou ter que me desdobrar. O que você me sugere? Ela falou, tem as meninas que estão entrando na clínica agora, que elas fazem em casa. Eu falei, então elas podem ir? Pode, custa X. Então tá bom, então eu prefiro. Fica quieta. Aí em casa, Passei por toda essa dificuldade também, amiga. segunda, quinta, sexta-feira, aí ela ia, né? A moça que estava lá era supervisora, e elas iam combater, ia junto com a minha irmã e falava o feedback. Então foi melhorando. Mas eu vou falar pra você a verdade. A partir do momento que eu saí e eu comecei a fazer, foi que eu conhecia de verdade. Assim, aí hoje eu conheço. O olhar dele, o que ele vai fazer, meu marido ficou horrorizado. Eu falei, não acredito. Você parece mulher do tempo, ele falou bem comigo. Porque você é difícil, como vai fazer? Eu falei, mas é convivência. Você não fica aqui em casa, tem a convivência. A rotina a gente cobra muito a rotina da criança, só que a rotina da criança é espelho da rotina dos pais. Sim. Né? Da rotina da casa. São os maiores terapeutas da criança. São. os maiores Não terapeutas. adianta, não Às adianta. vezes você a gente fugir. exige, mas a gente está cumprindo com a rotina para poder exigir da criança. Menina, é um negócio E do adolescente do também. adolescente. E agora, nessa fase de adolescência, ai meu Deus, o meu vai entrar, o seu também já tá na pré-adolescência. Tá. já. É. A fase mais difícil, eu já falei isso pra mim. Eu sempre acalmo o coração dela, porque teve um momento mais tenso, que 13 anos vai começando a passar. Ele tá com 15, então estabilizou mais. A adolescência intensifica muito os sintomas, muito. Agressividade, a questão sensorial, eu acho que os hormônios mexem e intensifica muito, muito, muito. Então, assim, foi um processo de muita intervenção pontual durante toda a adolescência. E agora tá mais tranquilo. Eu consigo... Já fica desesperado. Você fala, vixe, daqui para frente vai piorar cada vez mais. E não, é uma fase, né? Mas assim, o que eu acho importante falar é que essa parte da adolescência eu passei às cegas. Eu fui aprendendo. Às cegas, eu digo, porque não tinha muita informação. Há pouco tempo que está começando a falar alguma coisa. Nos congressos, Sim. nos cursos, verdade. Então, era muito pouca informação sobre esse processo da adolescência. Então, eu fui aprendendo com É só ele. sobre a descoberta do diagnóstico. Sim, eu fui pro DSM também para entender um pouquinho, para poder lidar com as questões dele nessa fase de adolescência. Até estendi, fui até a fase adulta para entender também que na fase adulta do TEA complexo, fui entendendo, porque o pai dele também tem TEA. E aí eu fui entendendo algumas coisas, fui estudando. Mas hoje muitas pessoas perguntam para mim sobre essa fase da adolescência e aí eu vou conversando, vou orientando, porque eu não tive, porque não tinha informação, não tinha absolutamente nada. Mas foi um caminho difícil, complexo, mas que me trouxe conhecimento, me trouxe muito mais leveza, muito mais paciência, muito mais resiliência e muita conexão com ele. A gente tem muita conexão. Que é o mais importante. Sim. Que aí você consegue, né, administrar isso. Eu falo que quando você ganha o coração de uma criança, né, de um adolescente, ele se torna ensinável, ele se torna, né, é muito mais fácil. É um facilitador. Né? E eu falo isso tanto para os profissionais. Não adianta você ir com 2 pés que não vai resolver. Não, Não, na é igual no adolescência caso do Lorenzo. não Não adianta. Não vai. Até comigo, ele faz alguma coisa, eu falo, Lorenzo, dependendo do que ele estiver fazendo, se é algo que ele gosta de fazer e aquele momento não é para fazer, ele levanta e vem perto de mim e fala, oi, mamãe. Entendeu? Já olha no Enfrenta. meu tipo assim, Tipo assim, o que você quer? O que você tá Conta pra achando? mim. Aí, dependendo do que ele tá fazendo, aí ele fala, oi, mamãe. É diferente a entonação, Eu né? já sei tudo. Aí o Marco fala, não acredito. Eu falei, pode acreditar. É assim mesmo, porque agora é a fase dele, sim. A adolescência vai existir para ele também. Vai. É verdade. Porque ele existe, não é porque é TEA que não vai existir.
existir. Ele é um ser humano normal como qualquer É outro. igual a questão de educar. Limites. Educar uma criança típica ou atípica é igual. Igual. É Eu a acho mesma legal as situação. coisas que a Patrícia fala do Sebastião. Não Lembra é a o dia que a mesma escola A mesma ligou? situação. Que ele não queria Respeitar fazer a as tarefa. pessoas. Inclusive no supermercado. É a mesma situação. Conta o dia que a escola ligou, que ele não queria fazer a tarefa. Que você falou, Me chama ligaram. ele. Você tava comigo? Nossa, eu saio da casa. Ela chama a atenção Eu sou dele, ela muito não usa brava. de muleta, não. Ela é brava com Não, ele, ela. Me mandaram uma Tem que ser firme. mensagem. Castrícia, bom dia. O Sebastião não quis realizar a tarefa hoje. Nem respondi, liguei na escola. Falei, bom dia, posso falar com o Sebastião? Por quê? Porque vocês me enviaram uma mensagem falando que ele não quis fazer a tarefa. Não, mas já passou o horário da tarefa, não vai poder mais ser realizada, porque lá tem todo Todo um cronograma. um todo cronograma, né? Falei, não tem importância, eu preciso falar com ele agora, nesse momento. Não, tá bom. Filho, tá tudo bem? Tudo. Falei, você tem certeza? Por quê? Falei, você fez a tarefa? Não, por quê? Eu queria ficar brincando. Falei, aí não é lugar pra brincar, custa muito caro a escola. E se amanhã você não fizer a tarefa, você não vai brincar mais. Tá escutando? Sim, então tá bom, tchau. No outro dia, acabou. Tarefinha linda, né? Todos os dias. E tem essa questão também de você deixar pra Todos depois. os dias. Não, Precisa ser exortado não. ali, né? Porque se passa o tempo, principalmente, né, pra esses tipos de caso, acaba no esquecimento. Imagina, e aí você tem que com ele à ser. tarde. Isso aconteceu 10 horas da manhã. Eu vou conversar com ele 6 já horas não da funciona tarde. mais. Pra ele não vai ter sentido. Então, assim, ele precisa precisa. entender que ele tem os deveres dele, ele tem os direitos e ele precisa respeitar as pessoas que estão com ele na escola, em primeiro lugar. Sim. Porque a partir do momento que ele falou, não, eu não vou fazer, ele desrespeitou uma pessoa que tá ali cuidando dele. Exatamente. E eu fiquei sabendo naquela hora. Então, não, pra mim é naquele momento. Aqui agora. Depois não acontece. Porque, assim, eles são muito concretos. Exato. Sim. Então, o abstrato pra ele, conversar 6 horas da tarde, já passou. Já era. Ele não vai nem lembrar do que ele fez. Agora, ele vai lembrar eu conversando com ele no telefone, dessa cena, dessa situação. Minha mãe me ligou aqui, conversou comigo. Então, Ela vai ficar ela brava vai se eu não ficar fizer. brava. Né? Eu acredito, é assim mesmo. Ó, quando eu peguei o diagnóstico do Loures, sabe o que ele fez? Ele falou, nós fomos no supermercado. Ele ia sempre comigo, tchutchuco, sentado no carrinho, ali, andando dentro do carrinho, tá? E ele gostava daqueles bolinho, tchutchuco assim. E aí, o que aconteceu? Ele ia lá e pegava, só que ele queria comer. Dentro do mercado. E eu não deixava. Uma senhora chegou, mãe, mas ele é pequenininho. Foi de pequenininho que se ensina. É. Daqui a pouco ele Mulher tá não tem grandão, ele olhar vai pra sair mim. abrindo as embalagens, tudo. Sim, Não é assim. aí vai escutando. Aí eu peguei e falei assim, agora você, enquanto não passar na mulher do dinheiro, você não vai poder comer. Enquanto era pequenininho ali, tava o quê? 2 aninhos ali. 2 não, tava menos, porque ele falava, ainda pedia. 1 ano e 8, 1 ano e 7 meses, mas ainda tava na fase do negócio. Eu cheguei e falei com ele assim, então você pega, nós vamos passar lá, vai comer e nós vamos pro carro, seu pai faz a compra. Porque aí nós não podemos voltar mais, tá bom? Você pagou, nós não vamos voltar mais. Então, ele começou a entender. O que eu comecei a fazer? Eu ia fazer compra, eu não fazia compra grande mais com ele. Tá? Porque o tempo, eu comecei a entender que o tempo estava demorando demais para ele comer o bolinho. Aí eu ia com ele, pegava algumas coisas principais ali, que precisava naquele dia. Ele pegava o bolinho, passava no caixa, já falava com a menina assim, enfiava na cara dela, né? Tipo, passa aí logo, que minha mãe não deixa eu comer esse negócio. E é Era tudo de engraçado. acordo com a idade, Com a né? idade. Eu acredito que o seu, por exemplo, com 15 anos, ele já tem uma espera muito maior, né? Sim, aprende, né? E Todo aprende, comportamento vai é adaptando, aprendido, né? E isso é Mas independente só do que espectro, exato, né? Independente. Só que é assim, com eles, eu falo que tem que ser, né? Não. Todas as vezes eu falo, Tem não preto pode no mudar. branco. É É pau, preto no pau, branco. pedra, Não, pedra. é isso mesmo. E repetição, Agora, né? Repetição. Repetição. É tanto E que é. autonomia, não é porque uma Também. criança com diagnóstico que não pode ter autonomia. Exato. Agora ensinei ele a tomar remédio sozinho. Ai, me conta. Eu tenho uma chaise perto da minha cama, eu coloco a caixinha do remédio ali. Aí eu falo, filho, abre, pega e lê. Até ensina. Se tiver, você pode destacar o comprimido e tomar. Então todo dia eu fico olhando. Ele abre, lê e toma. Todo dia. Ele lê o que ele tá tomando de medicação. Sim. Se um dia eu morrer, Tem que ele sabe ensinar, se medicar. gente. Sabe se medicar. Ele sabe abrir um comprimido. É. Se eu ficar abrindo A comprimido gente e dando não na tem, boca tem dele, gente que não ele pensa sabe nem o que nesses ele tá detalhes, tomando. né? Deixa eu te contar. O Lorenzo sabe, ele não sabe ler, mas ele sabe a cor. Perfeito. Entendeu? Sim, Por ele exemplo, associa. Ele associa a cor e eu falo, pode pegar.
Aí ele olha, eu falo, qual que é? O azul. Aí ele pega a pedrona, coloca Isso aí. e traz pra mim, pra ver se dá quantidade. Quero pôr um monte, quero pôr um pouco, mas tá bom. Porque é líquido, ele não toma comprimido. Entendeu? Mas em questão de comprar, de poder fazer as coisas, eu tive que montar um mercadinho em casa. Olha, pra ensinar ele. Pra ensinar ele tanto a comprar quanto a esperar. E aí a irmã dele falava, mãe, mas isso não é inclusão. Você não tá fazendo ele precisa ser o primeiro da filha. Eu falei, não, agora ele precisa ser o último, porque eu não preciso ensinar ele a esperar. Entendeu? Então, pra ir no mercado pra ele esperar, eu montei um mercadinho em casa e tinha um bolinho Que dele nem lá. sempre ele vai conseguir ter essa prioridade. Exato! E tá tudo bem, ele precisa aprender. É isso aí que é o filho do negócio. Você tem que pegar. Qual que é a minha necessidade do momento? É essa. Eu falei, então vai aprender. Porque se ele for no mercado e tiver ficar 2, 3 na fila, ele vai aguardar. Né? Precisa aguardar. E isso é o aba. E isso é o aba. aba. Sim. Não é? E com dinheiro Não é? e tudo, viu? Só que aí me dava tudo dinheiro, mas tudo bem. Era dinheiro, sabe dinheirinho de mentira? E tudo dinheiro, não tem problema. Porque o foco não era ali eu pagar. Sim. O foco ali era ele esperar. Né? Ir lá esperar. E ele ficava atrás dela. Mas ele ficava inquieto. Me fica esse bolinho tava lá, com medo dela comprar o bolinho na frente dele. Gente, era uma piada. Eu ria que matava. E eu era o caixa. E ele ficava enfiando por trás dela assim, o bolinho pra me passar logo. Ele tá cortando fila. Fica aí. Então é divertido. Se você, é isso que eu falo. Se levou pra fazer um negócio ficar legal. Sim, pra É ele a forma aprender. lúdica, né? De ensinar eles, pra eles aprenderem. Agora vai adiantar você chorar, se lamentar e Não. falar, ele nunca vai conseguir comprar um bolinho. Não vai. Não. E nós não somos eternos. Não. Não. Essa é a pior parte. É a pior parte, é verdade. Nós não somos Essa é a eternos. pior Nós temos que. É. Independente, né? A gente tem que criar isso pra vida mesmo. Pra vida. Sim. Menina, Dentro olha, do possível, Gente, né? Dentro do possível. e a hora tá aqui, eu acho que nós vamos precisar de mais 2, 3 podcasts. Nós já vamos agendar o próximo pra vocês virem divulgar. Que a gente nem conseguiu, quinto ó. encontro. Tá bom, combinado. Fala um pouquinho pra nós do quinto Sim. encontro. Falo. Eu não vou poder falar muito, porque tem coisa que tá no contrato ainda, né? Não fechou ainda. Tá? Mas vai acontecer provavelmente dia 12 de setembro, aqui que eu falo. Isso. Dia 12 de setembro. Local, tudo a gente está organizando ainda para ficar melhor, mas vai ser um estrondo. Fala esse sobre ano. o quarto, né? O que é O para as pessoas quarto- entenderem que vai vir ainda um melhor. Com certeza. Né? Se o quarto foi maravilhoso, foi assim, essencial. E a gente está buscando muito trazer profissionais que possam apresentar pra gente experiências de verdade, sabe? E aí é para qualquer tipo de público. Para qualquer tipo de público. A gente sempre pede, sempre identifica para o palestrante no convite, falo, multiprofissionais, pais, cuidadores, médicos, a parte da educação Interessados. e interessados, quem Né? tiver interesse. A última vez, o último encontro que a gente fez, veio um grupo de médicos de São Paulo participar com a gente. E é muito gostoso, e são pais de autista. Olha só que legal. Entendeu? O segundo encontro, eu acredito, veio também um grupo de médicos, porque tinha um médico, né, que foi palestrar com a gente, que era pai de autista. Então, assim, é maravilhoso. Eu acredito que a gente tem diversas formas de trabalhar, Sim. né, diversas formas de passar o conhecimento. E trazer profissionais com base científica é importante. Mas que ele queira trazer isso e transformar quem está presente, quem veio ouvi-lo, é importante, é mais importante ainda. Sim. Porque eu vejo que quando você tem uma bagagem, mas que você guarda ela, só fala um pouquinho, é tão triste. Nó. Porque às vezes a pessoa te conhece ali de uma rede social, porque hoje, né, tá Sim, muito assim, sim. e você entrega tão pouquinho, e sendo que naquele que a momento expectativa é alta, a né? expectativa é alta, muito alta. Então, eu acredito que quando você faz a entrega, uma entrega boa, pode ser uma aula de determinado tema, né? E tem uns que até pedem para mim, que tema que você tem? Aí eu falo. Aí é um congresso onde você traz, né, vários profissionais que dão essas palestras em formatos de aula, Sim, a gente pede né? então, isso. E aí dura um dia mais? Um dia. É um dia mesmo. Um dia. É um dia e é no máximo 7 palestrantes, né? Entendi. No máximo 7. Não, a gente não passa disso, porque Sim. é cansativo É. pra caramba. No E a final, tá absorção lé vai com diminuindo, né? Vai. Nossa, Exato. Aquele negócio de o dia Não. inteiro e no outro dia. Não. É muito bom também. Já participei de vários. Eu também já participei, Mas já fui pra São depende, Paulo. na verdade, acho que depende do conteúdo, né? Eu Exato. acho que tem conteúdo que exige mais, tem conteúdo que de boa a gente ficaria 2 dias ali. O que acontece? Mas tem conteúdo que... Quando, por exemplo,
exemplo, a Castrícia vai dar uma aula e você vai dar um outro tipo de aula. Eu tenho um cronograma, eu faço assim, ó. Vai falar de medicação? Tem medicação, tem aba, vamos pensar, tá? A aba que vão trabalhar com a fono, que vão trabalhar com a TO. Entendeu? Então a gente nunca faz assim, eu falo de aba agora, que depois vem um médico, aí vem a fisioterapeuta, aí depois vem o médico falando de Então, uma sequência, conectar, né? Eu faço um link. O tratamento ali. Eu faço um link. Ele vai falar tem pra adolescente. fazer sentido, né? Pra fazer sentido. Tem adolescente? Então tudo bem, vamos começar. O médico, o neuro que tiver vindo falar, ele vai falar. Memória a curto prazo. Exatamente. Porque o adulto também tem esse problema, Sim, gente. porque se eu não fizer A essa gente tem conexão isso aí aqui, também. Não dá. Não, você não pega. Chega no final que você fala, mas, né, você vai conseguir absorver. Fulano Então. veio, ele falou sobre o quê mesmo? O quê? Quando você identifica o profissional com o que ele falou, é maravilhoso. E até os próprios palestrantes, né? Eles assistem e falam, na palestra anterior, o fulano falou Se conecta. isso. É bem bacana. É muito bom, muito bom. Muito top, bom. top. Quer fazer Temos com elas? também a caminhada. Caminhada dia 12. Agora. 12 de abril. próximo. Às 9 horas da manhã vai começar na represa municipal. A gente vai postar depois o convite. todo não, mundo vai ter domingo agora acesso. o outro já. O outro. Que delícia. É o mês, né? Ah, é? Inclusão, Esse mês é o mês, da né? Que todo mundo da conscientização. conscientização do autismo. Amanhã, né? É o dia principal, dia 2 de abril. E eu acho que é isso, gente. A gente tem que vir para poder somar, né? Fazer esse link como é que fala? De encontros, de conhecimento com todo mundo que tiver interesse em realmente em somar. Né? O que você tem que você pode oferecer? O que você tem que você pode oferecer? O que você tem? O que eu tenho? Todo mundo tem. Todo mundo Sim. tem. Né? Todo mundo tem. Todo e se mundo todo tem. mundo se juntar e fazer uma corrente legal, com certeza a gente alcança muito. Fica tão mais leve, né, pra Sim. todo mundo, muito, né? muito mais leve. Com Gente, certeza, aí eu muito falo o mais sofrimento que vocês tiveram, né? Perto das que estão vindo aí, leve. Exatamente, né? Se apoiando o que tá vindo nisso. aí. Até pra não desistirem, né? Pra não Senão, desistir. Uma criança que começou agora com fono, vai persistir 2, 3 anos, mas tem que manter a fé. Tem que manter. Você Eu tem que falo acreditar. Que acreditar que vai O acontecer a desafio fala, vai vai acontecer. acontecer a comunicação. Vai. E vocês, é um exemplo disso. Não, né? eu Dentro da pra mim, associação. o meu não ia voltar a falar. Tá? Olha Chegou só. uma hora que eu tava desistindo. Falei, não vai acontecer. Não vai. Aí depois começou. Bom dia, fazer oração na hora de comer. Olha. Faz bonitinho. Que gracinha. Mas não dá tempo nem de ninguém escutar, porque ele termina de fazer com garfo na boca. Né? Mas tudo bem. Entendeu? Mas é gostoso ver a evolução, sabe? E hoje ver ele mandando áudio pro pai ou pra mim. Aham. É gostoso ver, porque já tá começando, né? Falou Né, meu Ruth? nome, né? Oi, Ruth. É. Então, a coisa vai Legal. evoluindo. E é isso. O importante é isso. É você buscar e também você ter resultado. Sim. Né? Por isso que eu falo, busque. Busque mesmo, vai atrás. E eu acho que o resultado vem, e eu tenho certeza que vem, na verdade. E não é uma questão de financeira, Não. né? É uma questão que os pais também podem contribuir, a gente já falou aqui no início. Sim, sim. Né? Você Podem. sentar, brincar com a criança, estimular um mercadinho, Sim. estimular a brincar de casinha. É uma terapia. Permitir que ele vivencie situações Sim. desafiadoras, mas você tá ali para dar suporte, para ajudar. Não é tirar ele da situação, né? Não. É permitir Não. que ele vivencie A gente todas não as pode, situações. né, De excluir, jeito nenhum. eliminar, Suporte, porque apoio. vai Não. acontecer Vai e ele precisa acontecer. estar preparado. Sim. Sim. Né? É isso mesmo. E às vezes o movimento é tirar, né? Porque é desafiador, Sim. então vou tirar daquele contexto, Sim. já não vou mais sair, É. já não vou frequentar alguns lugares. Sim. Mas a gente tem medo, né? Tem. Eu tenho. Eu já passei Eu por tenho. isso. Tô voltando agora. É. Já passei. De Já acabar passei. evitando alguns lugares. Evitar lugares. Eu vou contar uma pra vocês. Aniversário pra mim é a treva. Por quê? Lorenzo ama bolo. Ah, como que você faz o menino esperar? Pô, presta atenção. O aniversário do Lorenzo, você canta parabéns primeiro como bolo, depois você come as outras coisas. Porque você não consegue fazer. Tô trabalhando e vamos começar a trabalhar isso agora. A parte da espera nessa aí. Entendeu? Olha. Porque ele gosta do bolo e o bolo tem que vir primeiro. Agora, como eu levo o Lourenço no aniversário, qual é o bolo é depois? O bolo é o último. Presta atenção pra mim. É o último, A na hora de ir dificuldade. embora. Quando o bolo é de mentira, tá tudo bem, né?
Aí ele vai lá e verifica se é Aí, de porque aí eu já mentira. falo que o bolo é de mentira. Quem fala que é de E ele mentira. vai lá ver, Olha o dedão. cutuca. Sei que ele vai. É Eu falo, concreto, de- né? Aí fala de mentira. Ainda bem que E hoje aí em dia a acaba- maioria é de mentira. Você já tem que avisar, coloca um de mentira na vida. Eu já falo. É. Aqueles mais próximos Porque que é já difícil sabem. também, gente, né? Não tem Gente, como. É rigidez cognitiva, É rigidez, né? exatamente. É algo que tá difícil pra gente poder ensinar pra ele. Porque é de comer mesmo, tipo assim, qual que é a diferença de eu comer agora e comer depois? Então, Concorda? que ele não tá errado, A né? ordem cultural. E que ele não tá errado, né? Quem que inventou isso? Quem que inventou esse tempo Não de é, Mas gente. é igual na nossa casa. É Primeiro a isso gente realiza a refeição pra depois comer a sobremesa. É cultural. A gente poderia comer o doce primeiro e depois o salgado, E né? por que não, né? É um trabalhar em vários contextos, né? Lili? Vários. Porque às vezes você pensa assim, tá tudo certo. Não, nessa área aqui a gente já conseguiu, mas tem aquela ali, mas tem aquela outra. Tem umas que a gente faz a lista, não, a gente tem que esperar um pouquinho. Qual é a prioritária? Você tem que escolher o que fazer, né? E o processo da gente de educar o nosso filho enquanto mais ativo é esse. Não é que eles aprendam de uma só vez, não é que eles aprendam tudo ao mesmo tempo, é que eles aprendam aos poucos, devagar, passo a passo, mas continue a caminhar. O negócio a gente continua, não E é parar. vivenciando, né? É Sim. igual quando a gente costuma, quando a gente pede pra Deus, né? Fala, nossa, Deus, me dá paciência, bem, Ele vai te dar. Ele não vai melhorar a sua paciência, Ele vai te colocar em situações pra você treinar a Eu nem paciência. arrisco mais falar isso. negócio. Eu parei há 30 Não anos. tô De Não, mais pedir negócio de isso. Não. Não é? E a mesma coisa com a criança. Que jeito que ele vai aprender? É você levando ele no aniversário e ele aprendendo. Aí que eu tô fazendo. É os mais próximos. Né? Avisa, coloca Ó, pausa. a gente já combina. Você tem quer que eu. Tem uma colega minha ali, eu fiz numa coisa. Eu falei, pera que nós vamos alugar um. É que ela pode deixar que eu mesmo alugo. Tem uma colega minha que tem e eu alugo lá baratinho. Aí ele acabei nem alugando. Ela me emprestou o E bolo, aí, eu falei, com coloca o lá. tempo, ele vai aprender a Ele espulhar. ama bolo. Muito. E qualquer sabor. É, mas aí eu não posso dar qualquer sabor, não tem isso ainda, tá? Por conta da Mas intolerância. intolerância. Ah, ele ainda permanece com a intolerância à lactose. Intolerância continua. Vixe, ainda mais bom. Então, mas a gente vai no aniversário, eu não ligo. Tá bom? Come Deixa só um comer. pouquinho, come dois né? pedacinhos ali, vamos embora. Que aí também é assim, comeu, vamos embora. Eu fico lá. Porque, né? Porque Acabou a gosta. festa. Foi embora. Que Eu não aí, fico lá. aí também, Ele né? ama comer. Ele ama comer. Então tem que segurar essa onda aí. Mas até divertido, gente. Vamos embora. A gente acha de É as dificuldades da vida, né? Sim. dificuldade. Sim. Mas você tem que estar. É por isso que eu falo. Às vezes, se você não está aberto, se você não conheceu nada, você não passa a saber de nada, como funciona nada, você deprime. É. É. Uma família que não, né? Que não sabe nada, que não consegue buscar nada, ou que não vai buscar nada, ela deprime. E também precisa aceitar da forma que é. Sim. O meu só come, algumas tem celestidade também. Então, Uhum. assim, quando eu vou em aniversário, ele só come pipoca. Olha lá. Só pipoca. Se tiver, né? Que Se ainda tiver, nem se não todas tiver têm. pipoca, passa fome. Não come nada. Então, antes de ir no aniversário, já dou janta. Já leva jantado. Também já tô dando. Tô dando Já leva Né? jantado. Já ameniza. Já tá Não amenizando. é? Então, eu não me preocupo. Brinca o tempo todo. Aí sabe outra coisa também que eu fiz? Quando eu percebi que, tipo assim, tava indo e tava ficando um pouco sofrido ele ficar no aniversário, pra esperar, eu comecei e falei pra elas, eu vou somente perto do parabéns. Do janto, do tudo. Tem isso também. Estratégia. Fica um pouco, né? Não Fica um precisa. pouquinho, que chega, eu Tá jogo ali pro certo. brinquedo, vai. E aí, dali a pouco, canto parabéns. Aí ela fala, você vai daqui comer o 10 bolo. minutinhos, parabéns, tá bom, tá bom. Nós estamos lá, já cantou, vamos cantar certo. o parabéns. E ele já fica lá assim, E no aniversário dele? Só o bolo falso. bolo falso, ou se eu Ou- fizer, canta parabéns antes. Sem chance, não tem chance, juro por Deus. Já não é canta possível. parabéns, já tira foto. Gente, Já por que não? Todo mundo devia fazer isso. Vamos combinar? Mas é a inclusão. Mas em casa Não, é a inclusão. É a forma que É dá certo. inclusão. Aqui, ó. É exatamente o livro. Exatamente, entendendo? Entendendo e valorizando O a livro fala diversidade. exatamente disso, né? A Rafa, ela faz É verdade, é um aniversário lá. E aí ela comenta com a mãe Hum. que tem um amigo na sala de aula que tem celestidade alimentar. A mãe dela entra em contato com a mãe do Do Léo, Léo. perguntando o que ele gosta de comer, né? E a mãe leva os alimentos que ele Providencia. providencia os alimentos A que história é ele gosta de comer. basicamente isso. E ele participa da festa, se inclui dentro do contexto da alimentação, com os amigos. E ela teve essa empatia, né? No evento nosso de 2024, nós fizemos isso com a palestrante. Eu ouvi a live dela, ela falando que ela é intolerante à lactose e a glúten. Aí eu fui para as meninas, falei para a Nossa. moça do café, providencia tudo sem lactose e glúten. É. Zera tudo.
vou fazer um café só pra ela. Olha, sem ela Quando saber. ela chegou, ela chegou, ela se Emocionou. Ela não acreditou. Como você sabia? Eu fui assistir na tua live, você falando. Ela falou, não acredito. Eu falei, sim. Foi que ela Você assim, eu vê. vivencio isso. É. Entendeu? Então foi que ela não tem Como é porquê. gostoso alguém fazer isso pro Lourenço, não é? Foi pra ela assim, não tem porquê eu deixar tudo aqui e você não comer E é café. verdade, Gente, por que não cantar o parabéns? Ó, o Lourenço. Olha, eu já querendo mudar a regra. Não, não é isso, gente. Mas é uma Não, eu te coisa entendo. que, tipo assim, o por que não cantar o parabéns primeiro? Cantar o parabéns, fazer a foto e depois as crianças são livres para brincar. Por que não? Ó, na escola. É uma regra que quem inventou, cultural, né? É cultural, é porque é cultural. Mas na escola foi assim. Vamos cantar parabéns já pro Lorenzo. Aí nós vamos comer o bolinho, depois nós vamos comer o cachorro quente, tá Pronto. bom? As crianças olham assim, o que, tia? E coitados também, né? Não é por mal, Tipo, mas é eles. porque o Lorenzo gosta muito do bolo primeiro, tá bom? Ah, tá bom. Mas elas já cuidavam dele muito bem, as crianças. Então elas já entenderam. Já entenderam. Já entenderam. Ai, Que gente, aí que contou pra barato. família inteira, né? Aí eu chegava na escola, as mães falavam, Eliana, uma amiguinha dele, Lorena, e acho que ele gostou muito dela, porque ela chama Lorena e ele Lorenzo. Acho que ele associou, sabe? É. Então ela falou, Lorena contou que disse que fez aniversário do Lourenço na escola e o bolo foi primeiro. Foi minha. Porque ela contou, porque o Lourenço gosta do bolo. Foi exatamente. O negócio aqui é complicado pro meu lado. Mas a Lorena falou que gostou também, que tem hora que ela quer comer o bolo e não pode. A maioria das crianças. Gente, e não é? E não é? Durante a Fica festa a gente quieta, tem que vai ficar passar chamando olhando. atenção. Até hoje a gente tem que Quando ficar chamando pegar escondido pra atenção. comer, a gente pega escondido pra comer em festa. Olha que feio. Por que É não mais fazer o feio inverso, não é? Porque todas as crianças sofrem, não é só o Lourenço, não. É Adulto porque também. ele se expressa mais por conta disso, Não, é né? porque nós damos uma olhada assim, né? A gente dá umas olhadinhas, ó. Não é? Aí todas as crianças ficam lá pegando brigadeiro, às vezes a gente finge, né, que não tá vendo, ou as mães ficam também chamando a atenção. É a Não mesma pode pegar, não é a hora ainda. Não é hora, mas por que que não é hora se tá ali, gente? Mas pede pro marido, passa lá e pega um brigadeiro pra mim. Ele fala, vou no banheiro passar. Ai, que Mas na nossa barato. infância a gente também ficava querendo comer primeiro o bolo de brigadeiro, não é? Sempre, até essa é hoje. É que, cara, que ela falou, que a Castrícia falou. Eles são assim, ó, Concreto. concreto. É. Entendeu? Adianta. É, bolo, é aniversário? O que é o principal do aniversário? Não é o bolo? É o bolo. Então vamos comer esse negócio lá. Na terapia essa semana, ele foi fazer o ovo de Páscoa com a Fono. E aí ela chegou lá, olha mãe, ele fez o ovinho, até contei pra Tabata. Aí eu falei assim, ai filho, você não comeu? Não, obrigado, me dá dor de barriga. Isso não é, porque ele não come confete colorido, é só confete preto, de chocolate. Então ele, não, obrigado, me dá dor de barriga. Quem falou pra ele dar dor de barriga? É que pra ela não ficar chateada, ele falou que ele passava mal. Mas não comeu, levou pra casa, eu comi. Não, né? obrigada. Fala, eu agradeço. Obrigada. Alguém ficou feliz, né? Ah, sempre, sempre. Ó, vamos finalizar com uma dinâmica? Vamos, A gente vai falar uma palavra e vocês completam com apenas uma palavra. Apenas uma? Vamos uma, duas. Olha lá, a rigidez cognitiva. Mas tia, só uma. Fala, o TDAH é acelerado, já vem uma frase, fala, não é uma palavra Vem que um contexto vem. já. inteiro. Aí a gente vai intercalando, cada hora uma responde. Tá bom. Autismo é? Amor. Amor. Ser mãe atípica é? Desafio. Amor é? Amor é travessia. Desafio é? Nossa, desafio pra mim é uma palavra tão assim, me acompanha tanto que eu falo que desafio é o tempo todo, né? Mas vamos identificar. Desafio é... Você já respondeu. O tempo todo. Né? Sabe, porque é verdade. Uai, você se sente desafiado o tempo todo e tá tudo bem. Desde a hora Cada que a um. gente acorda até a hora que a gente vai dormir. Desafio pra mim é um negócio que fica... É o tempo, né? É o tempo ali, ó, constante. Constância. Vamos pensar assim. Constância, eu gostei dessa palavra. Inclusão é? Acolher. Acho que é isso. Esperança é? Eu acho que o último, as duas podem responder. Sim. Borboleta típica é? Para mim, transformar. Ou transformação. Na verdade, a borboleta típica pra mim, ela representa... Eu não vou falar empatia, mas se doar
de uma forma que hoje para mim, Eliana, hoje depois de 5 anos já vai fazer borboleta, ela representa muito da minha vida, muita entrega. Doação, né? Doação. Entrega. Porque em troca de, só mesmo disso aqui, de estar aqui com vocês, de deixar eles lá em casa, né? De vir aqui, as pessoas perguntam ali, mas não tem nenhuma ajuda financeira? Não tem. É exatamente isso, a gente construiu isso e por isso que a gente nem tem espaço físico, né? Que depois a gente vai falar sobre isso uma hora. Entendi. Porque justamente pelo tempo, que é o que a Ruth falou, nós somos mães atípicas, então nós não temos esse tempo de fazer. Vocês levam o conhecimento, né? Levam oportunidades, levam. Não existe um espaço. Exatamente. Né? Mas para quem tem contra? Verdade, a gente não A articulação já está acontecendo. Ó, Vai ser em setembro. tudo A demanda bem. de trabalho. Que Eu isso, quero finalizar um negócio aqui que a gente não falou, a gente falou um pouquinho sobre os projetos, mas, por exemplo, nós fizemos já, e estamos com plano para o próximo, workshop para pais. O mesma temática que tem no Encontro com o Autismo, que é um evento que tem que ser pago, porque aí cobra-se ter um de nós, custeio, tem, né? tem que ter, não tem Lógico. como. E eu pego a temática com profissionais acessíveis e levo para pais em locais de empresas ou até faculdade, né? Que entregam os auditórios delas pra gente poder fazer. O último foi gratuito. a Séries, não foi? Exatamente. Que legal. A Facedes faz com a gente, o Senac faz com a gente. Olha. Entendeu? Então, a FAMERP fez o primeiro encontro com autismo com a gente, né? Então, eu vejo assim, essa doação da gente, o que mais me deixa, às vezes, triste, né, Ruth? É que eu não consigo fazer tanto quanto eu gostaria. E muitas vezes você recebe até mesmo um olhar, tipo, não tá fazendo, né? Então, Não é o suficiente. Não é o suficiente. Não é o suficiente. Isso é doloroso. Mas na verdade, essa parte a gente coloca mais um pouquinho pro nível de baixo e pega só a parte boa. Com certeza, isso É aí o que a gente sempre tá vai construindo. ter. A gente Tá falou construindo. isso no podcast anterior, né? Sobre julgamentos. Sim. Infelizmente, sabe? Sempre tem. Mas essa doação é muito boa. E quando você vê que os parceiros também estão ali prontos para poder fazer isso com você, então esse workshop para paz, fizemos 2. Teve o encontro para as mulheres, né? Que a gente fez também no mês da mulher. Fizemos encontro das Ai, a gente vai mães. amar. Você deu espaço aqui pra gente fazer alguma coisa. Então vamos fazer. Convida vamos que a pensar. gente também Vamos participa. participar sim. É. E eu acredito que é isso. É essa doação. Tem o mês das Borboleta Típica mulheres, doar. né? É. Que a gente poderia fazer. Tem agora, foi em março, né? É. Programa já pro ano que vem. Não, mas só que pra mim não independe, tá? Eu não pego Ah. muita data, porque muitas vezes vão pensar, você sabe como que é a família típica? Às vezes não dá pra participar. Sim. Às vezes falar comigo assim, ali em junho dá pra gente fazer alguma coisa relacionada a isso. Vou fazer. Pronto, Em tá maio tudo a gente bem. faz pras mães. É. Isso. Entendeu? Em outubro a gente faz pra família. Então a gente tem, Isso. tem agora, né, a caminhada, mas também vai ter também, acho que em outubro, se eu não me engano, nós vamos ter o piquenique nosso, que a gente faz também lá na Cidade das Crianças. Que bacana. E é tão legal isso, porque é mais uma barreira que vocês quebraram, que não precisa de um espaço físico, né? Não. Ou seja, a associação, né, acontece de forma livre, Livre, né? movimento, Então, o pela movimento, movimentação, exato, pelo movimento. né? E aí algo até que eu queria falar pra vocês, né, que você comentou agora há pouco, sobre os comentários negativos, né? Eu falo que muitas vezes não é sobre vocês, Sobre né? a pessoa, né? é sobre a própria pessoa. Então, né, não levem em consideração porque... Não, eu já levei. Quem eu fala sei. é a pessoa que mais precisa de ajuda. Verdade, muitas É, vezes. muitas vezes é, porque ó, às vezes ela olha como isso, porque o autismo hoje, gente, chegou num patamar que ele tá indo pegando um norte meio assim, estranho para nós, né, Ruth? Meio ruim, vamos falar a verdade. Porque a pessoa já não tá vendo mais como profissional ou como alguém querer fazer algo. Tô vendo quem eu posso ser dentro do autismo, que eu posso crescer em cima disso aqui. Comércio. Pra tudo E tirar é o comércio, proveito, tudo né? tirar proveito. E é um Nossa, proveito bem sim. doloroso. É. Porque aí, quando Inclusive eu falo, famílias, né? quando Utilizando as crianças para receber Sim. Não, benefício. você tem que pensar bem com quem você está conversando naquele momento. Se você pode falar que é uma mãe atípica. Porque senão a pessoa leva para um outro caminho e fala, tá usando como comércio. É. Verdade. Eu verdade. vejo dessa forma. Até comentei com a Tata um tempo atrás, em relação assim, ser mãe atípica e ser mãe típica. Qual que é a diferença?
Você é mãe da mesma Eu tenho uma de 21 anos. E você é mãe, Sim. tanto de uma criança típica quanto atípica. Só em algumas situações as pessoas levam isso para um lado comercial. Exato. Dentro da sua profissão. Exato. Existem. Exatamente. Infelizmente, né? Infelizmente. Infelizmente, a gente sabe disso. Infelizmente. E eu falo que essa é a parte que dói também, né? Porque hoje o autismo está tão carente de profissionais, tão carente, ainda tá. Tá. Nós estamos na briga da lei agora das escolas. Mesmo Não tem com a tanta ter, informação, né? né? Não tem pra... E a carência vai ser maior de professores. Nó. Ah, sim. Até 2030 não terá professores para contratar. Não. Eu acredito. Eu já havia falado isso pra Tabata. Eu acredito. A gente já Hoje, recebeu essa aqui, geração, né? elas não pensam em fazer Pessoal de pedagogia, prefeitura. elas não pensam em fazer uma licenciatura, elas não pensam mais. Primeira como na dama, nossa né? época, Que a Cícera né? falou pra gente que chega Sim. no Concurso. no concurso, não Uma tem. cidade próxima daqui nossa. Nós Não tem fizemos número a de primeira inscritos dama, suficiente não de tem acordo com a inscrito quantidade de vagas. suficiente. A quantidade de vagas é 50, tem 30 inscritos. Não tem nem competição dentro de um concurso Não tem nem por público. que fazer o concurso, na verdade, né? É. Já que já tem o número É só de pessoas, contratar. Aí é isso, aí você contrata, né, pela necessidade, pelo desespero, e será que você está contratando um profissional De que qualidade, realmente que tem conhecimento, sabe? que tem Então, é assim, gente, eu não Aí sei a o que pessoa vai está ser, indo não. pela questão Mas sim, financeira. Aí também, Sim, coitada, então, né? ela tá indo pelo caminho errado, então. É, mas é verdade. E aí quem que prejudica? Fica As prejudicado? crianças. as crianças. O nosso futuro, né? Mas é isso. Mas são dois pontos de vista, né? Então, o profissional, mas também a escola, que precisa estar preparada e também independe de algumas questões de professores, não todas, independe de gestão. Então, são questões aí que o serviço Espaços público precisa adaptados, olhar, né? Não só profissionais. Precisa olhar urgentemente para esses espaços, para essa estrutura. E é direito. Pensar, né, É de uma direito. forma diferente. A escola direito. está arcaica, acredito eu. Vixe. Né? E tanto pública quanto particular. Opa! Com certeza. As duas redes. Sim. Não tem diferença. Não. Não tem. Não tem diferença. Não acompanha tem a diferença. evolução, Não as tem mudanças. diferença. Não. Nenhuma As novas nem a demandas outra sociais, estão né? preparadas. E eu falo assim, ó, eu falo pra Ruth, quando vai, por favor, não cobre do profissional em si que ele tem que saber. Porque antes dele existe toda uma gestão que precisa preparar aquele profissional para chegar onde está ali na lei. Porque não adianta eu começar a falar para vocês aqui, ó, não tem profissional assim na escola, não está acontecendo isso, não está acontecendo aquilo. Ah, é, Eliana, não tem. E onde que tem? Em lugar Tem. nenhum. Entendeu? Então, primeiro nós temos que formar uma formação adequada. Como se diz, uma formação com categorias, né? Ó, esse daqui entra nessa, esse vai fazer isso, é gabaritado para isso, precisa ser ensinado, isso daqui precisa acontecer. Até mesmo as ATs. Não tem também. Não tem como fazer um cursinho de AT de 6 Joga, horas. né? Joga T lá de qualquer jeito também, né? Não tá Não nem tem apoio. regulamentado, Não, né? Não tem supervisão. É. As profissões também não de apoio entendem que veio nada. agora com decreto, né? Sim. No sentido da regulamentação de horas, de uma formação continuada de 180 horas, que eu acredito que seja um ponto positivo. Mas na lei existe tanta coisa com ponto positivo, a questão é sair do papel. A prática, cumprir. É cumprir. Esse é o grande ponto. Esse é o grande ponto, cumprir. E cumprir não se diz somente o que está dentro da lei ali, na verdade, né? Cumprir com o que exige mesmo, porque o que é que adianta? Com propósito, Com né? propósito. Porque não adianta eu cumprir só por cumprir, igual a gente acabou de falar agora. Não, a inclusão, ela tem que acontecer num todo. Num todo. E não incluir a criança no ambiente, Sim. né? Não. Tem que Colocar fazer ela ali não é inclusão. Não. Com É o que certeza. eu contei pra vocês. Né? Colocar a criança ali não é só contar a criança e contar uma história aqui e a criança está lá longe. Tem que observar, tem que trazer essa criança para perto. Essas diferença. estratégias, né, possibilidades que consiga incluir essa pessoa com as dificuldades que ela tem e sem exigir dela o máximo, porque às vezes o professor, a escola erra exigindo o máximo que ela não consegue naquele momento. Você vai dando o mínimo e vai aumentando conforme você vai vendo que ela vai conseguindo avançar. Então tem que respeitar também o limite O tempo e dessa o criança, tempo né? de aprendizado, não ignorando que ela não deve aprender nada, ela tem que ficar ali, ela já está ali, ela já está muito bem. Já está no espaço, está garantido, não é isso? Não. É se preocupar mesmo com o desenvolvimento, com a aprendizagem, dentro das possibilidades dela e respeitando o tempo também dela de aprendizagem e a forma, né, neural que ela
consegue aprender e ela se desenvolve. Eu acho que isso é muito importante, né? E inclusão é para todos. Sim. Desde aquela criança que está com dificuldade motora, dificuldade de aprendizagem, uma criança que realmente tenha um laudo. A inclusão é respeito, A inclusão né, é gente? para todos. Respeitar o tempo, é respeitar o que ele necessita, é respeitar o que a família traz, de onde ele vem, como eu devo desenvolver com ele. Eu tenho que respeitar. E não tudo que é tratar verdade. aquela criança laudada também como única, porque ela não é. Não. Né? O professor ele precisa ter o olhar para as outras crianças, uma criança com ansiedade, uma criança que está passando por algum problema familiar, né? Então são várias questões e aí as famílias precisam ser empáticas em todo o aspecto, né? Família, escola, sociedade, Ixi, né? tudo, Saúde. é tudo. E a gente fala da família, e vamos falar das famílias típicas também, tá? Porque muitas vezes a família típica, por ela também muitas vezes não conhecer o que é realmente uma vida de uma família típica, ela exige que a própria escola não tenha aquela criança junto do filho dela. É. Passa-se por isso muito. Tem muito caso com a gente, né? De famílias fazer essa reclamação. Olha só. É bem triste. E aí, vamos dar presente? Verdade. Eu amo presente. Lógico que vocês já ganharam essa caneca linda. Eu que agradeço. Muito obrigada. Que legal. Tem um livrinho aí, Volta às Aulas. Isso. Sou e tua turma em volta às aulas. Legal. Vamos contar a história. Hoje Tem nós bloquinhos aí pra anotar, Tem. reuniões. Legal, muito obrigada. Imagina, o prazer é todo Eu nosso. quero agradecer. Muito que a Ruth já agradeceu, então eu vou agradecer. Obrigada pela oportunidade. Ah, a gente Foi quer agradecer. maravilhoso estar aqui com vocês. Estamos sempre abertas. Comunica antes para a gente poder se organizar. Vamos. Quem sabe mais para frente a gente consegue falar o que a gente reestruturou, né, da borboleta aí, contar para vocês e a gente fazer um trabalho legal aí. Com certeza, a gente vai Já estar vamos deixar disponível. agendado o próximo só pra falar da borboleta típica. Tá bom. É. Combinado, verdade. A gente faz antecedendo uns 30, 40 dias do evento. O Sim, encontro. Acho que sim. 2 meses é melhor, 2 né? Porque meses. aí Vamos fica fazer divulgando. um que em junho? Em junho. Pode ser, combinado. Isso mesmo, em junho. Porque aí a gente tem material Ou- pra ficar divulgando o evento Isso. de Ou, vocês. quer ver? Eu acho que nós vamos soltar agora, talvez no final do mês, ou início de maio a gente já vai soltar. Então a gente combina talvez no finalzinho de maio, vê como tá a agenda de vocês. Sim. Em junho no máximo, a gente faz A gente sempre faz na primeira semana, né? Então, início de junho. Isso. Vamos pensar Perfeito. Com Porque a gente certeza. ajuda vocês a divulgarem. É muito importante, né, a editora, ter esse papel social. Sim. Exato. Quando eu falei pra Tabita, vamos convidar a borboleta típica, ela falou assim, ai, será que elas vêm? Eu falei, não, elas têm agenda lotada, mas elas vêm. A gente que agradece muito pela Muito disponibilidade, né? Por vocês legal, terem muito aceito. Eu costumo falar isso, né? Por terem aceito, às vezes, sem conhecer o propósito da editora, sem conhecer a gente profundamente. Então, vocês também acreditaram, né, no nosso trabalho, da mesma forma que a gente também acreditou. Porque a gente escolhe, né? Assim, é muito bem pensado, todos que vêm até nós. Né? Então, assim, é muito bonito, é muito gratificante, é muito emocionante ver aquilo que vocês fazem, né? Para fazer a diferença na vida das pessoas. E é um amor que é inexplicável, né? Não é um amor de sangue, Não, é um amor mesmo, né? Simplesmente. É um amor que vai sendo construído. Isso, e eu falo que é o amor mais sincero e mais importante que existe, né? Eu falo que a misericórdia de Deus se renova todos os dias na nossa vida. Então, vocês também, né, são misericordiosas ali com todo mundo que necessitam diariamente, independente se são próximos ou não. Então, é muito bonito isso. Não fazem diferença, né? Vocês fazem a inclusão. Exatamente. Acolhem as famílias. É o que a gente as busca, mães. né? Todo dia. Estão de parabéns, meninas. Ai. Que garra, que história Obrigada. bonita de vida. Ainda tem muito pra Tem acontecer muita ainda, coisa né? pra contar. Se Deus quiser, a borboleta típica vai ter o espaço. Vamos pensar A gente positivo. merece um espaço diferente. Mas Sim, sim. precisa ter um espaço. Pra tudo tem a O sua meu medo do importância. espaço, meninas, é porque as pessoas estão depositando muito, sabe? Elas querem aquele espaço que elas sabem que nós sonhamos que é a realidade, que precisa ser. E eu falo para elas, ainda não tem esse espaço ainda. Sim, Espaço precisa pra ser de guardar. forma muito organizada, Muito muito séria, muito concreto, né? Estruturada, né? Isso. Não adianta você criar isso. sem conseguir atender a demanda. Exato. Você tem que
dar uma pra continuidade, atender, né? Para que tudo saia da melhor forma. A gente Exato. sabe tanta burocracia que Muita acontece burocracia, hoje sim. para você conseguir manter um Muita. espaço. E dedicação também, né? Deixa um recado aí pro pessoal, né? Convida eles a fazerem parte, né, da borboleta, um agradecimento. Ah, Ruth, Você fala bem, vai, você para com isso. Olha aqui, ó. Ah, tá. Lá. Eu acredito que todos nós, enquanto seres humanos, precisamos ter consciência social. A consciência social ela não precisa nascer de uma dor, ela não precisa nascer de um laudo, ela precisa nascer da nossa consciência, da nossa essência enquanto humano. Então, assim, um pouquinho que a gente plantar aqui é algo muito importante, muito, 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 porque às vezes a gente olha e pensa que não é, né? Mas na vida do outro, a gente sabe que uma plantinha, uma sementinha faz a diferença no momento que a gente vai lá na escola, e são 2 períodos, manhã e tarde, então você vai para uma demanda de professores e toda a comunidade escolar no período da manhã, depois você volta lá e vai para outro atendimento no período da tarde, muitas vezes à noite. O encontro, ele também demanda de toda uma estrutura, uma organização com meses de antecedência, um evento que traz 800 pessoas para um lugar, é muita gente, é muita responsabilidade. Quando você monta um workshop, organiza, também demanda tempo, demanda estrutura, demanda articulação financeira. Quando você pensa em qualquer pequeno evento, de um piquenique no parque, na cidade das crianças que seja, também demanda de muita coisa. E tudo isso que eu estou falando remete ao que eu falei no início, consciência social. Que a gente tem e não precisa, por vezes, de dinheiro, porque muitas ações envolvem a boa vontade e uma separação de um tempinho, que com certeza todo mundo tem. Hoje em dia a vida está muito corrida e as pessoas costumam dizer, eu não tenho tempo, eu estou sem tempo. Não, mas sempre tem um tempinho. Então reserve um tempinho para você exercer a sua consciência social. E se você quiser, empresários aqui de Rio Preto, ajudar, construir esse sonho, porque no nosso coração, um espaço para atender, né, a comunidade neurodivergente, no nosso coração é um sonho. Mas daqui a algum tempo, não sem mensurar tempo, vai se tornar uma realidade. E uma realidade que empresários aqui de Rio Preto pode ajudar a se tornar possível, a gente sabe. Né? Então, a minha mensagem é para a sociedade em toda, consciência social. E para as pessoas que têm um poder aquisitivo maior, pense que quando você tem a consciência social e constrói para o outro, você constrói propósito. E propósito a gente leva para além da vida. É isso. Muito Obrigada. bem. Tá vendo? Eu não queria falar, gente. Já vou roubar ela do C para poder ser a nossa apresentadora aqui. Tava guardadinha. Parabéns pela dedicação. Nada na vida é por acaso. Eu sempre falo isso. Nada não é existe por acaso. Né? Sim, sim. Fazem assim, agora eu quero que eu vou fazer um pedido para todo mundo seguir a gente, Sim, seguir o canal do YouTube, tanto da editora quanto, né, Da do Borboleta podcast, Chica, o Pode Saber de vocês. Com certeza, tudo que a gente fizer aqui é de forma compartilhada, todas as postagens, né? A gente pretende divulgar muito o trabalho de vocês, a gente fornece o vídeo na íntegra, né, para que vocês também utilizem aí, né, como divulgação, com certeza. E assim, a gente, né, deixa as nossas portas abertas, né? A gente se coloca aí à disposição para naquilo que vocês precisarem, pode entrar em contato conosco, o dia que, né, algum Pode marcar evento, a gente também no Instagram, particular, isso, profissional. a gente marcar alguma coisa com essas essas mães, com essas famílias, um bate-papo, trazer na editora, em datas comemorativas, vamos, né? Sim, Vamos sim. sim. Eu acredito que essa parceria é muito importante, né? Nós temos aí Castrícia também, que é mãe atípica, então Isso. não tem por que dar as mãos 1, 2, 3. Com certeza. Então, vamos participar. Com Vamos fazer certeza. assim, eu agradeço. E quem tiver interesse de estar com a gente na Borboleta Típica, é só acessar o nosso Instagram. E vai estar na descrição, eu acredito. Sim. Mas pode falar também. É @a borboleta típica.
E esse Instagram lá você pode mandar pra gente uma mensagem e nós podemos te adicionar, te enviar o formulário para preencher e depois é adicionado ao grupo da borboleta. Não tem custo nenhum. Muito bem. Com certeza. Né? Mais alguma coisa para acrescentar? Falaríamos aqui tarde, por muito né? tempo, né? E é isso, gente. Eu tenho certeza que isso faz sentido para você. Como nós dissemos, né? Eu acho que a engrenagem é isso: é família, educação, escola, né? Que já está dentro da educação, a saúde. Então, uma coisa depende da outra, independente de laudo, independente, né, daquele contexto que você pertence. Eu acho que sempre tem algo que você pode contribuir, pode, né, oferecer. A borboleta atípica mostrou que realmente a nossa vida faz parte de um processo. Né, faz parte de uma transformação. A gente sabe que tudo é uma fase, a gente sabe que ora estamos, né, ali com muitas dificuldades e desafios, como você mesmo disse, o desafio ele faz parte, é pertencente da nossa vida, senão o que seria? Né? O que seria a nossa luta sem um desafio? Não teria. Né? Então é isso, eu tenho certeza que faz sentido para você, né? Compartilhe, deixe seu comentário e com certeza vocês ainda, né, vão ver a gente com muitas parcerias, né? Isso. Em Esse é o conjunto. primeiro de muitos. Primeiro de podcasts. muitos, né? Até a próxima. Tchau, tchau, gente. Muito Tchau. obrigada.